E aí, pessoal da Loteca 1031, tá? Como eu falo toda hora aqui, esse aqui é o meu jogo mesmo, tá? Não é meu palpite, não, eu jogo mesmo pra valer. Tem muita gente aí que brinca de palpitar, eu não, eu jogo, eu adoro jogar Loteca aqui. Esse jogo aqui eu tô indo com 6 secos, um duplo fixo e o resto eu vou desdobrar, tá bom? Não dá pra avaliar muito ainda, campeonato começando agora, os times montando, o jogador ainda que não estreou. Então é tentar buscar uma zebrinha aqui, uma surpresa e o resto ir nos favoritos mesmo, tá bom? Jogo um, Palmeiras e São Paulo. Isso aqui é um jogo que pode estar até um triplo aqui, mas não acredito não, tá? Acho que o Palmeiras, por estar jogando em casa, não deve perder para o São Paulo. Nem sei qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu para o São Paulo lá na Arena, no antigo Parque Antártica. Palmeiras começou com 0-0 contra o São Bento em casa, jogou bem, eu vi esse jogo, tá? Teve bastante chance de fazer gol. O São Paulo começou com 0-0 contra o Ituano também em casa. Não achei tudo isso o time de São Paulo, esperava mais. Todos esses times aqui praticamente vão jogar entre hoje e amanhã, quarta e quinta, hoje é quarta de manhã, mas eu não vou esperar não, tá? Então aqui eu tô indo de empate e Palmeiras. Jogo 2, Portuguesa e Bragantino. A Portuguesa perdeu o primeiro jogo em casa para o Botafogo 2-0. O Bragantino ganhou de um dos favoritos, né, o Corinthians, por 1-0. Então aqui, se o Bragantino jogar o que jogou contra o Corinthians aqui, eu acho que ganha fácil também da Portuguesa. Eu tô indo seco, tá? Eu espero não dar um empatezinho aqui, senão eu já vou ficar triste com o Bragantino. Jogo 3, Caxias e Grêmio. Vai ser o primeiro jogo do Gauchão, tá? O Gauchão ainda não começou. Acho que é dos estaduais, eu acho que é o único que ainda não começou. Então não dá para saber como é que o Caxias vem, mas eu vou te falar como é que vem o Grêmio. O Grêmio estreou ontem jogando a Recopa Gaúcha. Venceu por 4-1 o São Luís, jogou muita bola, estreia do Luizito. Se jogar metade do que jogou ontem, ganha do Caxias com o pé nas costas. Tô indo de seco aqui também. Jogo 4, Vitória da Bahia e Santa Cruz. É o primeiro jogo da Copa do Nordeste, tá? O Vitória da Bahia já estreou no Campeonato Baiano. Empatou o primeiro jogo com o Bahia de Feira de Santana e perdeu em casa pro Itabuna por 4-1. Que coisa, hein? O Santa Cruz é o oitavo no Pernambucano, empatou com o Náutico 3-3 em casa, empatou com o Afogados 1-1. Dureza esse joguinho aqui. Não descarta aqui um triplozinho, tá? Mas eu acho que o Vitória da Bahia e o empatezinho aqui por estar jogando em casa aqui garante esse pontinho aqui. Jogo 5, Inter de Limeira e Corinthians. A Inter de Limeira começou perdendo em casa por 3-0 para o São Bernardo. Ontem jogou contra o Mirassol e venceu por 1-0. O Corinthians também começou perdendo para o Bragantino por 1-0, fora de casa, mas acredita que ainda no elenco do Corinthians. Dá para ficar apostando que o Corinthians vai perder toda hora. O time não é ruim, o time é bom, sabe? O elenco não é de se jogar fora. Não sei o que acontece com o time do Corinthians, que às vezes falta um pouquinho de vontade. Eu vou seco no Corinthians aqui, não descartando aqui um empate, até uma vitória da Inter de Limeira. Mas, seja o que Deus quiser. Jogo 6, Internacional e Juventude no Rio Grande do Sul. Como eu falei aqui, vai ser o primeiro jogo. Vai ser a primeira rodada do Gauchão. Não dá para saber como é que vem Inter e Juventude, mas aqui, por ser no Beira-Rio, acredito que o elenco do Inter é bem melhor e jogando em casa vai ter uma concorrência grande, uma cobrança grande em cima contra o Grêmio. Acho que o Inter vai ter que jogar muita bola e ganhar esse jogo aqui, viu? Tô indo de seco, não descartando aqui o empatezinho do Juventude também. Vitória do Juventude não acredito não, seria uma zebra para derrubar todo mundo. Mas um empatezinho aqui também não é descartado não. Jogo 7, Sport ABC. Como eu falei aqui, vai ser o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Então fui buscar algumas coisas aqui. Em 2022, o Sport foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Está disputando o Pernambucano, está em terceiro lugar. Ganhou do Petrolina por 2-0, empatou com o Maguari 1-1 e contra o Salgueiro ontem, terça-feira.
venceu por 2-1. O ABC no Campeonato Potiguar está em primeiro no Grupo A, empatou com o América 0-0 e venceu o Força e Luz por 4-0. Mas acredito aqui que o Sport é bem melhor que o ABC. Eu acho que é indiscutível, eu acho que é favorito. Tá, mas vou jogar um duplozinho aqui desdobrado em alguns cartões. Eu vou jogar aqui uns 8 cartões coluna 1 e uns 8 cartões coluna do meio para garantir um pouquinho de sossego no sábado. Jogo 8, Portuguesa e Bangu. A Portuguesa perdeu o Flamengo por 4-1 no primeiro jogo. E o Bangu saiu empatando com o Boa Vista 2-2. Não vi nenhum dos dois jogos, tá? Mas pelo histórico aqui, eu acho que o Bangu é um pouquinho melhor que a Portuguesa do Rio. Eu tô indo aqui de empate e vou jogar aqui um desdobrado no Bangu também, tá bom? Jogo 9. Jogo 9, nós temos aqui o Arsenal e o Manchester. O Arsenal, primeiro colocado, 18 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em casa são 7 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu em casa ainda o Arsenal. O Manchester, quarto colocado, 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Fora de casa são 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Em setembro do ano passado eles jogaram, teve o jogo do primeiro turno, já estão no segundo turno, pularam alguns jogos por causa da Copa. E o Manchester venceu o Arsenal por 3-1 em casa. Só que tem um probleminha do Manchester aqui, ele tem 29 gols, sofreu 21, leva muito gol aqui. Aqui pode ser um triplo, o duplo é bem provável, mas eu vou de Arsenal seco, tá? Mas aqui não descarta aqui um empatezinho aqui. Não acredito que o Manchester vença não, mas o empate é possível. Mas tem que escolher 6 secos aqui, eu vou no Arsenal, tá? Jogo 10, Vila Nova e Atlético Goianiense. O Vila Nova é o terceiro colocado, empatou 1-1 com a Anápolis, fora de casa. E em casa venceu por 3-0 o Goiânia. O Atlético Goianiense me derrubou na outra rodada, né? Não, me derrubou não, joguei empate contra o Goiás, ele acabou empatando. É o primeiro colocado, venceu em casa por 2-1 e depois... venceu do 2-1 e venceu fora de casa 4-1 o Grêmio de Anápolis. Então aqui eu vou ter que trocar de jogo, né? Vou de empate aqui, Atlético Goianiense, que já me derrubou no jogo na Loteca 1030. Não acredito que o Vila Nova vença o Atlético Goianiense, não. Jogo 11. Jogo 11, Juventus e Atalanta. A Juventus é a terceira colocada, 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Em casa são 7 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu em casa também. A Atalanta é a sexta colocada, 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora de casa são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Também aqui é um jogo assim de um pequeno triplo, mas não acredito não. Até cheguei a marcar aqui um triplozinho aqui na Atalanta, estão vendo aqui com vermelho aqui, mas estou descartando, tá? Estou indo de empate, o Juventus como favorito e vou desdobrar 8 cartõezinhos aqui no empate. Jogo 12, Madureira e Fluminense, meu último seco aqui. O Madureira na primeira rodada segurou um 0-0 contra o Vasco, eu vi esse jogo. O Fluminense saiu muito bem no primeiro jogo, venceu o Resende por 2-0, também vi esse jogo. E ontem contra o Nova Iguaçu, venceu por 1-0, também vi esse jogo. E gostei muito do time do Fluminense, tá jogando bem. Se entrar com o time principal ali, sem muitas mudanças, ninguém se machucar, eu acho que vence fácil Madureira também. Não descartando aqui o empatezinho, mas pelo que eu vi nos 2 jogos do Fluminense, é jogo para ganhar fácil. Jogo 13, Ferroviária e Ceará. O Ferroviária venceu o primeiro jogo 4-0, um time chamado Barbalha. O Ceará saiu vencendo por 5-0 contra o Guarani de Juazeiro. Ceará favorito, lógico, né? Não tem como. Mas por ser no campo do Ferroviário, não descarto um empatezinho aqui, até uma vitória do Ferroviário. Esse timezinho do Ceará pequenininho em casa lá,
costumam complicar muito a loteca aqui. Eu vou de duplo desdobrado, tá? Ceará favorito e empatezinho aqui. Jogo 14, Sampaio Corrêa e Bahia. Primeiro jogo da Copa do Nordeste, né? Mas o Sampaio Corrêa, na primeira rodada do ano passado em Salvador, jogaram Sampaio Corrêa e Bahia. O Bahia ganhou por 2-0. E no ano passado se enfrentaram na Série B do Brasileirão. Foi 2-0 para o Sampaio Corrêa no Maranhão. Então são 2 vitórias ali no Maranhão e Sampaio Corrêa. O Bahia no Campeonato Baiano tem 2 vitórias, 1-0 em cima do Jacupiense e 3-1 em cima do Juazeirense. Bahia é favorito, jogo para triplo, tá? Mas eu não faço triplo. Vou apostar aqui no empatezinho e vou apostar aqui um palpite surpresa aqui no Sampaio Corrêa, tá? Posso me arrepender aqui depois com os baianos. Acho que o Bahia é favorito, mas a gente tem que tentar aqui, se quiser ganhar, tentar achar onde está a surpresa e a zebra, porque todo jogo tem. Então, e quando não tiver, vai ganhar 1.000 pessoas, que vai dar R$100 para cada um na loteca. Então, besteira. Melhor tentar achar aqui onde está uma dupla, ou onde está uma surpresa, ou uma zebra, porque toda rodada tem. Então vamos lá, jogo 1 estou indo de empate Palmeiras, jogo 2 estou indo coluna 2 Bragantino, jogo 3 estou indo coluna 2 no Grêmio, jogo 4 vou jogar aqui um duplo fixo nos 16 cartões, coluna 1 e coluna do meio, jogo 5 estou indo seco no Corinthians, coluna 2, jogo 6 estou indo seco no Internacional, coluna 1, jogo 7 duplo desdobrado favorito Sport e o empate, jogo 8 estou indo duplo, desdobrado, favorito aqui é o empate, e vou jogar no Bangu. Jogo 9, Arsenal e Manchester, estou indo seco no Arsenal, não descartando aqui um duplo, um empate. Jogo 10, Vila Nova e Atlético Goianiense, meu favorito é o empate, mas vou jogar aqui coluna 2 também, não descartando a vitória do Vila. Jogo 11, Juventus e Atalanta, meu primeiro palpite aqui era no Atalanta, descartei. Vou jogar como favorito o Juventus e meu segundo palpite vai ser o empate. Jogo 12, Madureira e Fluminense, Fluminense seco, coluna 2. Jogo 13, Ferroviária e Ceará, estou indo como Ceará favorito e vou jogar um desdobrado aqui no empate, não descarto a vitória do Ferroviário também. Jogo 14, Sampaio Corrêa e Bahia, Bahia favorito. Tá, mas eu vou jogar como meu favorito aqui o empate e vou desdobrar no Sampaio Corrêa para ver se eu ganho melhor, tá bom? Abraço para todo mundo aí, boa sorte.